continuidade à nossa programação, iniciaremos nosso terceiro bate-papo do dia, onde abordaremos desafios Covid, doenças crônicas não transmissíveis. Teremos 50 minutos para esse debate. As doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de anos de vida produtiva perdidos por morte ou incapacidade. Pesquisadores de saúde, em saúde do adulto e em promoção de saúde no trabalho debatem sobre a interação entre a pandemia de Covid e as doenças não transmissíveis e os desafios que surgem para as empresas e trabalhadores. Estão com a gente para debater esse assunto o médico epidemiologista, coordenador do Estudo ELSA, Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, Dr. Paulo Lotufo, e o médico e presidente da International Association of Workplace Health Promotion, IAWHP, Dr. Alberto Gatta, que também irá moderar este painel. Passo a palavra, então, para o Dr. Alberto Gatta. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar presente hoje com os colegas trabalhadores da indústria. Agradecer o convite e é uma honra compartilhar esta sessão com o professor Paulo Lotufo, que há muitos anos, eu não posso falar muitos anos, né, professor? Há alguns anos eu tenho a honra de compartilhar, troca de informações e passando cada vez mais admirando o seu conhecimento, a sua capacidade de compartilhar ciência e informação com a população. Eu gostaria de sugerir a todos que enviem suas questões, suas perguntas, porque é um tema muito importante. Na verdade, é um tema que tem sido cada vez mais discutido no mundo todo. Quando a gente pensa em ambiente de trabalho e a pandemia de SARS-CoV-19, logo vem à nossa cabeça testagem, mudança de ambiente de trabalho, máscara, álcool gel. Mas será que é só isso? Às vezes a gente tem não enxerga o cenário todo, né? E eu vi um editorial da revista médica The Lancet que define faz uma definição que eu acho muito interessante. Ele diz que Covid-19 é uma sindemia, né, de infecção do coronavírus, combinado com uma epidemia de doenças crônicas, interagindo num substrato de pobreza e desigualdade, né? Então, e a gente tem aí, infelizmente, no nosso país, a tempestade perfeita, né? Onde a gente tem taxas, incidência, infelizmente, ainda muito alta, e talvez crescendo, de infecção por coronavírus, taxas altas de condições crônicas e doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doença mental, interagindo com um substrato de pobreza e desigualdade que piorou também com a pandemia. Então, realmente, esse tema é muito importante, porque vocês que interagem, trabalham nas empresas industriais, vão ter que lidar, todos nós vamos ter que lidar com esses fatores. Quer dizer, quando a gente fala em lidar com a pandemia de Covid-19, eu acho que a gente realmente tem que pensar na sindemia. A gente tem que pensar nas doenças crônicas, nas desigualdades, na pobreza, nos determinantes sociais. E acho que esse é o tema da nossa conversa hoje,
com o professor Paulo. Paulo, para a gente começar, o que você acha dessa provocação desse editorial do Lancet, né? da sindemia de doença crônica com desigualdade social e pobreza? Tá sem microfone, professor. Sem áudio. Opa. Alberto, muito obrigado por suas palavras. Georgia, pelo convite, a toda a equipe do ENAI. Essa questão, para discutir a Covid, eu acho que a gente precisa ver algumas lições da história. Antes de eu entrar, eu vou responder sim a sua questão, mas só vou contextualizar um pouco. Quando eu estava no início da residência, nós começamos a ter os primeiros casos muito esquisitos de pessoas jovens que tinham infecções oportunistas, que a gente só via naquelas pessoas que eram imunocomprometidas por transplante ou por leucemia. Então, e logo depois nós tivemos aí a apresentação da AIDS, né, das doenças mantidas pelo HIV. E eu estava fazendo uma apresentação sobre isso, logo no início, revisão de bibliografia, mais alguns casos, e um professor já aposentado, na época existia professor catedrático, né, e ele chegou e falou assim: olha, vocês vão ter que começar a pensar muito aideticamente, né? Nós achamos que ele estava meio maluco falando isso daí. Aí ele explicou, porque quando eu estava no curso médico, na era pré-antibiótica, a gente pensava sifiliticamente, porque a sífilis era tão importante que nós sempre tínhamos que levar em consideração. E agora vocês devem levar em consideração o HIV. Bom, a sífilis foi controlada, né? O HIV, felizmente, também, né? Ao menos no Brasil, nós temos isso sob controle. Mas agora nós estamos com a Covid. E a Covid, Alberto, nós temos que pensar covidicamente, né? Essa passou a ser realmente a nossa mantra. E por que isso daí? Pelo seguinte, isso foi lembrado agora, o primeiro caso que os chineses consideraram como sendo de Covid foi justamente há um ano, em novembro. Eles tiveram o primeiro caso lá, que depois eles recuperaram, que seria da Covid. Eles só foram ter os casos no final de dezembro, que é quando é feita a notificação mundial, e isso daí se espalha para o mundo inteiro, né? E quando apareceu a Covid, né, a gente falava assim, é uma nova SARS, né? Então, nós estávamos relativamente tranquilos que seria uma pneumonia, né, causada por um vírus respiratório, que teria uma letalidade, mas que nós sabemos manusear. Então, essa foi o que nos levou durante um período a ter uma tranquilidade, que haveria um baque, nós seguraríamos esse baque. Quando tem as primeiras apresentações da China, né, é um artigo que eles publicam um mês depois, final de janeiro, tinha coisas muito estranhas naquele artigo, né, que parecia ser aquela famosa, como é que chama? Uma sujeirinha aí do banco de dados. Eles falavam que as pessoas tinham o dedímero, né, um dos catabólicos aí da trombose muito, muito elevados, né? Aquilo não fazia muito sentido, mas eles tinham visto isso, né? Quando os casos chegam na Itália, né, e os italianos começam a descrever, alguns quadros clínicos que são muito peculiares. Primeiro que a pessoa tem
ao mesmo tempo, uma pneumonia, um comprometimento do parênquima pela infecção pelo vírus, e ao mesmo tempo tem uma embolia pulmonar, né? O que levava uma complicação muito grande do quadro clínico. Depois, começou a se descrever que estava havendo um aumento muito grande de mortes súbitas de pessoas que já tinham doença coronariana. E depois o aumento do acidente vascular cerebral entre jovens. Bom, então os estudos estavam avançando e se viu que o coronavírus ele atuava muito nos receptores do ECA2, né, no trato respiratório, ou seja, ele causa um desbalanço em todo o equilíbrio, em toda a homeostase da pressão arterial, e também começou a se ver que ele atua na disfunção endotelial, ele leva à trombose. Consequentemente, nós vimos que parte importante da morbidade, da mortalidade que estava acontecendo pelo coronavírus não era exatamente a pneumonia, mas sim a ação dele no sistema cardiovascular. Então, tudo aquilo que um cardiologista gasta aí um bom tempo para controlar um paciente, com o uso de aspirina, antiplaquetários, estatina, beta-bloqueador, inibidor da ECA, né? O coronavírus vai lá e acaba com todo aquele equilíbrio que você criou e essa pessoa se torna uma pessoa de risco. Então, esse é um ponto, né, que foi o grande aprendizado que nós tivemos. Ele é um vírus de atuação sistêmica e o que é pior, né, ele vai e atua justamente na doença mais prevalente, que é a doença cardiovascular. Então, isso passa a ter um impacto muito grande. Bom, quando você está falando aí na sindemia, né, que nós vamos ter um momento de confluência da epidemia com situações de alta prevalência, né, e essa realmente se tornou a grande questão. Pelo seguinte, nós sabemos hoje que os fatores de risco para a doença cardiovascular, eles são socialmente determinados. A obesidade, ela é muito mais comum entre os mais pobres. A hipertensão arterial, então, nem se diga, né? Ela é basicamente um atributo muito mais da pobreza, da desigualdade, do que de qualquer outra questão mais genética. Então, nós tivemos, ao mesmo tempo, né, aquelas pessoas que já tinham fatores de risco elevado sendo infectados. E isso passou a ser, então, um fator diferencial em termos sociais. O interessante é alguns dados que vêm dos Estados Unidos que mostram que, em termos da qualidade de atendimento dentro de alguns planos de saúde, como é que é a Kaiser Permanente, ou o próprio, a rede toda do Medicare, não existe muita diferença de letalidade hospitalar de acordo com raça ou nível social. Mas a mortalidade é mais alta, por quê? Porque as pessoas mais pobres, no caso aí da raça negra e um pouco lá nos Estados Unidos, eles já têm uma carga de doença cardiovascular maior. Então, o que está fazendo boa parte da diferença na pandemia é a presença da doença cardiovascular e dos seus fatores de risco, né? Aí existe um problema que começa a se falar muito da idade. É óbvio que a idade está interferindo, mas é que os fatores de risco aumentam progressivamente com a idade e a doença cardiovascular também.
O importante, quando a gente está falando dessa cardiovascular, que não é somente aquilo que é sintomática, quem tem angina, quem tem infarto, já teve um infarto, ou um acidente vascular cerebral. Progressivamente as pessoas têm aumento da aterosclerose, seja a coronariana, a carotídea, em algum outro território arterial, e com isso torna ela mais propensa a ter complicações graves pela Covid. Alberto. Obrigado, professor. A gente vai voltar nessa questão dos fatores de risco, que é realmente é muito importante. Até queria comentar até que eu estava em uma mesa redonda hoje com uns colegas discutindo ambiente de trabalho, e os italianos falaram exatamente dessa questão de pensar covidicamente, porque a narrativa de pensar aidisticamente, né, professor? A gente dizia, não, você pode abraçar você não passa HIV, você pode beijar. E agora a nossa narrativa mudou, porque nesse aspecto, sim. O italiano dizendo não, né? Ele dizia muito, não tem problema abraçar, encontrar as pessoas, tal. E agora ele diz assim, não, tem problema. Realmente você tem que manter o distanciamento. Professor, nas empresas, como eu dizia, ainda há uma preocupação muito grande com essa questão da testagem, de modificação do ambiente, de máscara, etc. No entanto, com o passar do tempo, a gente acabou constatando que o comportamento da infecção por Covid, porque essa preocupação, inclusive hoje, tem atualmente uma discussão muito séria, se infecção por Covid ela pode ou não ser ocupacional, mas é porque ainda se tem muito comumente a visão de que é uma virose. Então, a pessoa se infectou, resolveu, e ela está curada e não tem nenhum problema. E com o passar do tempo, a gente passou a constatar na literatura, né, professor, que algumas pessoas continuam tendo efeitos na saúde num tempo mais prolongado. Exatamente. Que apenas o período da internação. Eu queria que brevemente o senhor comentasse um pouquinho, porque para a empresa, para a pessoa que trabalha, é muito importante não enxergar isso como uma gripe, né? Que curou, acabou. Mas algumas pessoas enfrentam um período longo de recuperação pós-infecção, né? Se eu puder comentar rapidamente sobre o assunto. Exatamente. Eu acho que todos nós aí nos lembramos quando surgiu a síndrome da fadiga crônica, né? Que até agora é um debate muito intenso sobre a síndrome da fadiga crônica, o quanto que é simplesmente uma manifestação da depressão, mas uma das coisas que se viu, né, que depois foi relativamente afastado, mas que tem uma proximidade muito grande, eram as pessoas que tinham sofrido da mononucleose infecciosa, né? Então, quem tinha mononucleose tinha um quadro de cansaço, fraqueza, abatimento, e que demorava um tempo para restabelecer. A experiência que nós estamos tendo no Hospital das Clínicas, né, o pessoal da reabilitação, né, do Instituto do Simão Toro, é que realmente você tem uma proporção de pessoas com quadros graves e que demoram para se recuperar. Assim, demoram para ganhar massa muscular, demoram para ter um ânimo maior. Então, esse é para aqueles que tiveram o mais grave. Agora, os casos mais simples, existem os relatos muito frequentes aí da perda do olfato, né, que acontece com a frequência grande. E eu não sei o que é isso, perda do olfato, mas
quem passou a ter diz que você não tem ideia de quanto que o olfato é importante na sua vida, né? A gente despreza isso daí, a gente não tem ideia de quanto importante é. E, então, as pessoas, isso leva a um grau de irritação muito grande. Há relatos de realmente pessoas que têm uma sensação assim de mal-estar, desânimo, que não conseguem fazer as coisas. Isso está sendo descrito sem ter uma relação direta com nenhum score psiquiátrico que mostre depressão, né? Então, o vírus tem realmente uma atuação sistêmica que não é desprezível. Roberto. Muito obrigado, professor. Uma outra questão que eu gostaria que o senhor pudesse comentar. Eu estava vendo um relato do Banco Mundial, junto com a OMS, de que ao longo desse período, a gente houve um enorme impacto nos serviços de saúde de uma maneira geral, né? Então, eles citam, nessa questão da doença crônica, diagnóstico e tratamento, um impacto de até 69%. Tratamento de câncer, 55%. Imunização, vacinação, chegando a 70%. Planejamento familiar, 68%. Doença mental, 61%. Então, como é que, se eu pudesse comentar, a importância da gente manter o cuidado em saúde, das condições crônicas, das condições de saúde, inclusive da imunização, né, para outras doenças, durante a pandemia, que pelo jeito, né, professor, a coisa vai ser longa. Pois é. Quer dizer, existe um momento na pandemia que eu vejo muito bem que em São Paulo foi o período meados de abril até o final de junho, mais ou menos, né? Em maio, então, o mês de maio inteiro, que a coisa foi de uma intensidade tal que não dava para pensar em mais nada, né? Não dava para pensar em mais nada, né? Porque todos os seus esforços estavam lá. Agora, uma questão que se torna sempre importante é que todos os trabalhos de prevenção, eles sejam mantidos desde que não tragam nenhum tipo de risco de contágio. Uma das questões que realmente complicadas aí é a questão da vacinação, né, da queda da cobertura vacinal, principalmente em criança. O que é compensado pelo fato de que as crianças isoladas, nós temos esse trabalho aqui em São Paulo, elas tiveram uma mortalidade menor, né, em 2020 comparada com os anos anteriores, né? O isolamento das crianças teve essa vantagem. Mas, obviamente, que isso daí é um fato que nos preocupa. Agora, esses números, eu vi vários, muitas vezes eles são números que estão pegando um momento, né, do que está acontecendo. Nós temos que ver dentro da amplitude geral aí da pandemia, depois que houve o relaxamento das medidas restritivas. Então, eu acredito que isso daí pode ser retomado. E algumas pessoas aí, né, os meus amigos aí da medicina, da slow medicine, né, eles dizem que algumas coisas estão sendo boas, porque o excesso de exames, excesso de procedimentos foi coibido, né? Está se fazendo a coisa mais inicial, né, sem excessos, o que é verdade também, né? É um ponto positivo do que aconteceu. É verdade. Eu estou entrando no campo que a gente tem aprendido muito com o estudo ELSA, que você coordena, e tanto os estudos populacionais, né, quanto um estudo
recente, coordenado pela Débora Malta, da UFMG, mostrou que realmente as pessoas deram uma descuidada no controle dos fatores de risco para doenças crônicas, né? Então, o nível de atividade física diminuiu, o padrão alimentar, quem fumava passou a fumar mais, quem ingeria álcool passou a ingerir mais, e na indústria, assim como na população em geral, né, a gente tem 1/3 da população com hipertensão arterial. E em muitas empresas, diabetes tipo 2 passou de 2 dígitos, né? Então, como é que você enxerga essa questão da importância da gente lidar com os fatores de risco, né? E com essas duas condições que você sempre aponta, né, nos estudos do ELSA como o nosso proxy, né? Hipertensão e diabetes, a gente tem que estar no radar direto. Alberto, cortou um momento aí na sua intervenção. Você falou desse aumento relativo a quê? A que período? Eu estava dizendo que comentando que a gente já tinha uma taxa alta, né, de hipertensão e glicemia elevada entre adultos na indústria. E eu estava comentando um estudo que a Débora Malta fez durante a pandemia, com alguns fatores de risco, e ela constatou que as pessoas passaram a ter um padrão alimentar pior, né? Passaram a ser menos ativas, né? E os fumantes aumentaram passaram a fumar mais, e os que bebiam tinham uma ingestão alcoólica, passaram a beber um pouco mais, né? Então, quem está na indústria, né, o pessoal da saúde, quem está na indústria, qual a importância da gente ficar em cima e manter esses fatores de risco no nosso radar, né, mesmo durante a pandemia? Olha, esse trabalho que você está citando aí da Débora, né? Eu não tive oportunidade assim de avaliar, mas ele não bate muito com algumas coisas que nós observamos no ELSA, né? A questão aí, por exemplo, ao contrário, né? Ao contrário do que se fala, as pessoas tiveram uma alteração bastante importante aí em termos da alimentação, porque aquilo que era uma comida apressada, elas passaram a cozinhar em casa ou receber isso daí de restaurantes próximos, né? Isso foi uma coisa que a gente não viu. Atividade física, obviamente, né? Essa é uma coisa que aconteceu. A questão do cigarro, né? Muito pelo contrário. Quando as pessoas começam a ficar em casa e elas incomodam, não se viu muito esse tipo de efeito, não, né? Bebida alcoólica, sim, isso foi uma coisa que realmente existiu, né? E no restante, nós não conseguimos ver assim grandes alterações de uma forma assim tão significativa. Um dos problemas que eu vejo nesse tipo de estudo, como foi feito, né, é que muitas vezes o interessante é sempre você já ter tido aquela informação prévia, né, e depois você
fazer a confirmação. Porque se você faz a pergunta agora, né, existe uma interpretação que o próprio entrevistado dá, né? Então, ele acha que isso aconteceu, ele acha que... Né? Então, eu vejo isso como uma questão meio problemática aí na análise desses estudos, né? Então, eu tenho uma outra ideia também que nós observamos, é que em vários países, por incrível que pareça, houve uma redução da doença cardiovascular aguda, né? As pessoas que estavam em isolamento, em casa, em boas condições, né? E aí isso aí mostra que uma parte do nosso ambiente de trabalho, sair, pegar o carro, pegar a condução, chegar lá, sentar, organizar, não sei o que lá, tem um aspecto estressante muito grande, né? Então, que as pessoas trabalhando em casa tiveram um outro tipo de qualidade de vida, e a gente sabe que tem muita gente que não está querendo mais voltar, né? Assim, da forma como ficou. Então, eu tendo a crer que nós precisamos repensar muita coisa, né, mesmo antes da Covid, em termos dos processos de trabalho. Eu tive uma experiência, né, muito tempo atrás, trabalhando no chão de fábrica, e eu achava muito difícil tentar explicar para os engenheiros que eles podiam mudar o processo de trabalho, que as pessoas iam ficar menos doentes. Eu acho que, atualmente, essa é uma questão que a gente precisava aprender e saber que os processos de trabalho, né, eles têm um componente aí importante na determinação da doença. Paulo, como é que você tem enxergado o impacto na questão da saúde mental, né? Tanto quando a gente pensa em doença mental, né, mas também os impactos psicológicos, né? Quer dizer, essa quarentena interminável, né? O medo de infecção, a frustração, claro, o impacto financeiro. Como é que você Olha, enxerga? eu vejo que quer dizer, uma das questões que eu vi desde o início é que antes de ter o isolamento, né, as medidas de distanciamento, as pessoas já tinham diagnósticos do que ia acontecer, né? Então, que ia aumentar suicídio, que ia aumentar a violência doméstica. A nossa ministra aí falou que tinha aumentado os estupros, né? E teve várias coisas que estava se falando em relação a isso. O que nós estamos observando no ELSA não é exatamente isso, são coisas muito mais leves, né? O grau de ansiedade existe, porque a doença, ela leva, né, a perspectiva de você ficar doente, leva a isso, mas não é na magnitude como estava se apregoando, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque da forma como foi colocado, né, a sensação que se passa é que viver em casa com seus familiares é um inferno, né? Ótimo, excelente é você ficar no ônibus ou no trânsito engarrafado, né, parar longe no estacionamento, chegar lá no emprego, né, onde tem uns caras que falam umas bobagens para você, que cobra coisa que já foi feita há 3, 4 dias e o cara nem viu que já foi feito, né? E reuniões intermináveis que não levam a conclusão nenhuma, né? Eu estou descrevendo o ambiente de trabalho de todas as empresas do mundo, civis e militares. É isso, né? Então, se criou um antagonismo com estar em casa que eu achei muito esquisito.
E é óbvio que uma pessoa que consegue ficar em casa com seus vencimentos completos e uma casa espaçosa, tranquila, tem uma vida. Uma pessoa que tem dificuldades econômicas realmente passou a viver uma outra situação mais complicada. Os dados que nós temos, não do ELSA, mas o nosso estudo de mortalidade, que nós temos junto com o Lab Cidade, que é da FAO, da professora Raquel Ronick, né, mostram que as pessoas mais afetadas são aquelas que tiveram que sair, né, que tiveram uma mobilidade maior. Ou porque estavam trabalhando em atividade essencial, ou porque, por estar no mercado informal, tiveram que sair atrás de recursos. Né? Quando a gente coloca os mapas da cidade, de mortalidade e de favelas, é uma coisa interessante, não é uma relação forte, não. Né? Não é. Aonde a coisa pega mesmo é quando nós estamos vendo as pessoas que têm que sair. Os locais que são nós de comunicação, assim, que nós temos mais nos centros das cidades, são os locais onde tem mais gente que foi contaminada, ficou doente e teve uma taxa de mortalidade elevada. Né? Então, são coisas assim um pouco diferentes. Né? Eu estava vendo aí que se tira muitas conclusões e se apresentam poucos dados. Né? E eu acho que essa é uma das coisas que eu insisto muito. Né? Não é uma situação tão terrível, dramática, como se colocou. E se alguém for falar aí do ponto de vista da economia, eu tive a oportunidade aí, estou sempre conversando com jornalistas, eles estão fazendo um levantamento aqui na região, na zona oeste de São Paulo, eles falaram que alguns restaurantes estão se dando melhor durante esse período, porque eles descobriram que eles conseguem fazer entregas, mantendo a clientela, eles economizam muito, e alguns estão pensando em não fazer mais atendimento, porque o custo do aluguel é muito caro. E eles viram que eles conseguem se manter, né, sem precisar ter a coisa aberta, ou então vão deixar uma coisa menor para entregas, alguma coisa. Então, está havendo, mudou tudo, né? Mudou tudo. É difícil você achar que a coisa é de um lado ou de outro, não. As coisas mudaram muito. Alberto. Obrigado, Paulo. Chegando aí quase nossa reta final e com algumas perguntas, o que para o pessoal que trabalha na indústria, Paulo, pessoal da área de saúde, área de segurança, que já identifica os trabalhadores com fatores de risco, os seus exames periódicos, e agora, diante dessa situação, tem tido alguma maior dificuldade no controle dessas condições crônicas e dos fatores de risco? Qual a sugestão que você dá no sentido de se manter esses trabalhadores no radar, manter o controle dessas condições? Qual que é o caminho em termos de cuidado em saúde dessa turma dos trabalhadores da indústria e do país inteiro? Olha, eu vou compartilhar com vocês, né? Aí é uma discussão. Eu não tenho, assim, a minha resposta é a seguinte: eu não tenho isso assim fechado. Há 10 anos e pouco, mais de 10 anos, eu tentei implantar lá no hospital universitário um sistema de controle dos fatores de risco à distância. Né? Então, seria uma central de controle, que a gente sabia que tinha experiências fora do país muito grande. Algumas medicinas de grupo tinham feito isso com sucesso. Nós tentamos implantar e não tivemos sucesso. Né? Os médicos não queriam, uma parte também dos pacientes não aceitavam muito isso. E com a pandemia, foi obrigado, né, a se montar aí a assim chamada telemedicina.
E o que eu observei é que pessoas, médicos, que eram totalmente contrários a essa proposta, em 2, 3 dias aderiram totalmente. E uma das coisas que a gente observou é que o controle dos fatores de risco, eles podem ser feitos à distância hoje. Né? Quer dizer, há 15 anos, quando eu estava fazendo isso, quer dizer, não existia smartphone, as conexões eram bem piores, mas hoje, né, e eu sei disso porque na minha sala, todo o serviço está ao lado da minha sala, eu estou conversando todo dia, o pessoal está conseguindo fazer isso muito bem. Né? E depois, aí, quando a gente conseguir ter recursos aí para ter equipamentos de medida de pressão arterial em domicílio e outras ações que nós vamos fazer, eu acho que isso vai ser uma coisa muito mais fácil do que a gente faz agora. Né? Eu tenho essa noção. Mesmo dentro da empresa, uma das coisas que eu observei é que existem empresas que são dimensões pequenas, né? Mas tem empresas que às vezes são dimensões muito grandes. As pessoas precisam andar muito para chegar no ambulatório médico, né? Não é tão próximo assim. E essa é uma outra questão, quer dizer, muitas vezes a pessoa não precisa ficar andando muito, quer dizer, você pode fazer isso à distância, e isso está economizando o tempo do paciente, o tempo do médico. Né? Eu estou vendo isso daí como uma saída muito boa. Né? E até porque aquilo que a gente tem, aquelas notações de prontuário, elas podem começar a ficar num sistema tal em que um supervisor externo pode chegar e olhar, né? E ver como é que está a questão do controle da pressão arterial, questão do peso, tudo isso mais. Nesse aspecto aí, né, eu acho que nós tivemos um ganho, né, entre toda a catástrofe que ocorreu. Obrigado, Paulo. Eu realmente concordo. Eu acho que o uso da tecnologia aumenta o acesso, facilita para a gente manter o controle, os dados no mesmo repositório, inclusive a gente não perder pessoas no nosso radar que às vezes deixam de vir ao acompanhamento, deixam de fazer os exames, né? Você vê o diabético, às vezes ele fica solto no sistema, né? E ele não volta para fazer sua hemoglobina glicada, ele não volta para fazer sua avaliação renal ou para fazer seu fundo de olho. E aí, se você não tem um sistema que você mantém a pessoa no radar, ela não vê, você nem sabe que ela não retornou. E como isso, e muitas vezes não acontece no consultório do médico, que ele fica isolado, às vezes, se na empresa você tem um sistema em que você consegue acompanhar, né? Eu acho que isso é outra... Diga, desculpa. Não, você está falando a história do diabético, né? Eu vi recentemente aí, era um projeto de pesquisa que, né, um professor Pardal, aí, um maluco, estava fazendo, que eu achei muito interessante. O fundo de olho para o diabético já não se coloca mais feito pelo médico. Porque hoje nós temos o retinógrafo, que consegue fazer muito bem, né? E o oftalmologista pode trabalhar, até porque vira uma série histórica, né? Tudo muito bem documentado, como se fossem radiografias. Mas essa pessoa estava tentando fazer, né? Não sei se já teve sucesso ou não, foi antes da pandemia que eu vi isso daí, que iria fazer pela internet. Então, como nós estamos agora nos olhando, né, haveria um software que você ia colocar, né, eu não sei exatamente como é que seria a forma aí, mas à distância, né, seria feita uma avaliação da sua retina. Né? Isso seria sensacional do ponto de vista populacional. Né? Quer dizer, eu imagino você pegar um monte de gente, o cara consegue colocar aquilo no o celular lá, né?
e a gente consegue ter uma noção, e os casos mais graves você chama, mas você consegue eliminar vários outros, né? Então, algumas coisas... A tecnologia é um jeito da gente realmente aumentar o acesso. Tem aquela experiência de teleoftalmologia do ProdSUS lá no Rio Grande do Sul, em que permite que você faça esse tipo de avaliação sem o médico, né, e o oftalmologista à distância. Eu acho que é bem exitoso. Paulo, para a gente encerrar, que você desse para a gente rapidamente a sua mensagem. Como é que a gente que está na empresa, a gente deve ter em mente em relação às condições crônicas, fatores de risco, para manter as pessoas saudáveis, né? Olha, uma das coisas que eu acho que é um grande desafio no mundo inteiro, eu sei porque eu participo de um grupo internacional que a gente discute isso, as pessoas estando na empresa por tanto tempo, é um dos momentos ideais para você ter alterações de hábitos, né? E uma das coisas que é um desafio muito grande é a questão dos refeitórios, né, das empresas. Toda vez que é feita uma avaliação, se vê que o médico está lá fazendo um esforço tremendo para controlar o diabetes, a hipertensão, que a pessoa não ganha ganho de peso, e a alimentação que é oferecida vai justamente em contraposição, né? E isso não é Brasil, não, né? Isso é o mundo inteiro, né? Em vários lugares está se discutindo isso. Eu acho que esse é um dos pontos principais que nós temos, né? As empresas, outro dia eu estava lembrando uma coisa, Alberto, interessante. Em 1993, houve um seminário sobre tabagismo no Rio, e o pessoal falava que mas é praticamente impossível se controlar o cigarro das empresas, né? Porque o próprio proprietário fuma, as chefias, não sei o que lá, né? E eu me lembro que teve muita gente, você depois também participou, e praticamente a questão do controle do tabagismo na empresa foi fundamental, né? Isso conseguiu ser feito, sim, né? Passou a ser um dos pontos, assim, é que a gente esquece, né? Quer dizer, passa 30 anos aí, você esquece do sucesso que você teve, né? E eu acho que o ponto que eu colocaria muito seria na questão aí dos refeitórios, né? Dentro das empresas. Só para dar um exemplo, né, como a coisa é complexa, se você vai no ambulatório do Instituto do Coração, né, um monte de gente com colesterol alto, tudo, tem aquelas vending machines, né, aquelas com tudo que é, né, junk food. Quer dizer, o cara está esperando lá para consulta, mas aí ele compra toda aquela, né, aqueles salgadinhos com sal, né, ultraprocessados. A mudança do ambiente, né, é fundamental. Eu quero agradecer muito a oportunidade de compartilhar a sessão com o professor Paulo Tufo, agradecer ao SESI o convite e ter colocado esse tema da gente discutir as condições crônicas durante a pandemia, que é super oportuno e é muito importante, sem dúvida, a gente trazer esse tema e ele é estratégico hoje para a indústria. Muito obrigado. Eu vou passar a bola para a Georgia. Obrigado. Agradecemos, então, a participação dos doutores Paulo Lotufo e Alberto Gata. E agora vamos realizar um breve break aqui de 10 minutinhos e retomaremos a nossa programação com um debate sobre telesaúde. Muito obrigada, Alberto e Paulo. Paulo, a gente se vê já já. Obrigado a vocês. Tá bom. Ok.